Olá, Advocacia de São Paulo. Estamos começando o nosso podcast inaugural e não poderíamos deixar de trazer esse projeto, um projeto inédito da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo, com a presença da nossa presidente, Patrícia Vanzolini. Logicamente, ela, enquanto a nossa destinatária democraticamente eleita como primeira mulher a presidir a maior entidade de classe deste país, a OAB São Paulo, é motivo de muita alegria estar com ela iniciando mais este projeto da CAASP e do Universo OAB São Paulo. Todos conhecem a doutora Patrícia Vanzolini, mas aqui vamos fazer rapidamente a sua apresentação, não só como presidente da maior entidade de classe deste país, depois de 90 anos, a primeira mulher eleita, mas também como advogada, atuante na área criminal, mestre e doutora em Direito pela PUC São Paulo, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também do Damásio Educacional, e a maior referência como mulher advogada dentro da área do direito penal. Doutora Patrícia Vanzolini, que alegria estarmos juntos aqui para mais este projeto inédito, dentre vários projetos, que a OAB São Paulo vem criando para aproximar a advocacia de São Paulo. É uma alegria, é uma honra e principalmente uma gratidão ter você junto conosco nesta trajetória e nesta missão de cuidar da advocacia de São Paulo. Adriana Galvão, a alegria é minha, a honra é minha, essa mulher desbravadora, pioneira também, primeira mulher em 89 anos. Mas, acima de tudo, a Adriana é uma mulher que veio para derrubar barreiras, para aproximar pessoas. Eu acho, Adri, se você me permite chamar assim, que dentre as suas inúmeras qualidades, né, dentre as quais eu destaco a sua coragem, mas acho que tem uma coisa que é muito a sua cara, que é essa aproximação, essa agregação, né, do interior, da capital, do litoral, da advocacia mais experiente, com a jovem advocacia, de todas as diversidades, não é? Você é uma pessoa que não constrói muros, você realmente é uma construtora de pontes. E esse podcast é mais uma ponte, né? É mais uma forma de falar. Cada um tem acesso aí a um veículo, uns ouvem mais podcast, outros seguem rede social, outros leem jornal, e a CAASP está justamente querendo se comunicar com todo o público, né? Vocês continuam tendo as notícias ali por escrito, tem as redes sociais e agora o podcast. Então, eu acho que isso é muito mais do que um projeto, Dri, eu acho que isso é, de fato, um propósito, isso é um conceito. O conceito é: nós queremos estar perto da advocacia. Parabéns. Muito bom. E para estar perto da advocacia, eu acho que nós temos que criar essas estratégias. E se nós somos uma entidade assistencial que faz parte do Universo OAB, é lógico que nós temos que criar estes canais de acesso, de divulgação e de comunicação. E tudo isso, Paty, eu acho que vem muito de encontro com a nossa gestão, no aspecto de aproximar pessoas e de trabalhar também essas questões de diversidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que você, depois de 2 anos de gestão, quase chegando aí em 2 anos e meio, vê essas questões de gênero, né, que vem a ser representado pela sua figura de primeira mulher eleita a presidir a nossa entidade dentro do sistema OAB. Olha, quando a gente se elegeu, né, quando a nossa chapa se elegeu, a gente sempre dizia uma coisa que eu considero que a gente conseguiu cumprir, é muito verdadeira, né? Eu sou a primeira mulher eleita, isso é a quebra de um paradigma, mas isso é mais do que isso é um propósito de inclusão. E inclusão ou é de todo mundo ou não é inclusão, é só mais uma forma de exclusão. Então, quando a gente fala da inclusão da mulher, a gente fala da inclusão da advocacia negra, a gente fala da inclusão da advocacia com deficiência, a gente fala da inclusão da advocacia na diversidade sexual e de gênero. E você, acho que ninguém melhor e, mais uma vez, mais pioneira que você nessa pauta da inclusão, que não é para excluir ninguém, não é que um entre e o outro sai, não, é para ficar todo mundo junto. É uma OAB de todos, é a inclusão do interior, é a inclusão da jovem advocacia, é a inclusão de todos os grupos
inclusive políticos, né? É a inclusão de todo mundo. Então, eu acho que a nossa gestão, de fato, tinha esse compromisso e nós conseguimos avançar muito, com coragem, né? Porque nem sempre as pessoas aceitam a inclusão do que é diferente, né? Aqueles que já estão ali com seus lugares, digamos assim, garantidos, muitas vezes não querem dividir o espaço. Não é ceder o espaço, é dividir o espaço. Mas eu acho que nós temos um grupo muito coeso, nós temos um grupo muito alinhado e nós fomos aí com muita coragem, eu, você, toda a minha diretoria, toda a sua diretoria, para a gente avançar nesses propósitos. A gente teve uma série de atitudes, né, uma série de programas, a questão da paridade de gênero e de raça no nosso 5º Constitucional, acho que foi um marco importante. E eu acho que o legal, Adri, dessas políticas de inclusão é que não há retrocesso. Não há mais como voltar atrás, né? Ainda que eu não esteja futuramente nessa cadeira, não há como aquele ou aquela que assumir essa cadeira não vai poder retroceder, porque a sociedade não aceita mais, a advocacia não aceita mais. Então, realmente, é um andar para frente, olhando para frente, não olhar para o passado. Ninguém quer voltar a ser como nós éramos. Claro que a gente precisa olhar para o passado para louvar aqueles que vieram antes de nós, pensar em tudo que eles fizeram, mas em termos de inclusão, em termos de modernidade, identidade, nós temos que olhar para frente, nós temos que avançar cada vez mais. Nós tivemos esse programa de inclusão no 5º Constitucional, mesmo dentro das nossas políticas aqui dentro da Ordem, nós temos hoje mais de metade das comissões são presididas por mulheres. Os nossos eventos todos sempre contam com paridade de gênero e com equidade racial. Quer dizer, nós não queremos mais uma OAB que tenha só uma cara, só uma cor, só um gênero. Nós queremos colocar nos eventos da mulher. Nós sempre fazemos muita questão de, inclusive, renomeamos a Comissão da Mulher, que hoje não é mais Comissão da Mulher, é Comissão das Mulheres. Por quê? Porque nós temos que pensar em todas, na mulher branca, na mulher negra, na mulher que é mãe, na mulher que não é mãe, na mulher deficiente, na mulher idosa, em todas elas. Então, eu acho que nós tivemos inúmeros avanços e é garantido aqui para mais, né, Adri? Porque, de fato, uma OAB de todos é uma OAB muito mais forte, é uma advocacia muito mais forte. Sem dúvida, eu acho que a nossa gestão trouxe esta marca de uma nova OAB, e eu acho que quando nós falamos de nova OAB, nós estamos falando também das co-irmãs, nós estamos falando da CASP, estamos falando da OAB-Prev e também da ESA. E eu acredito, Paty, que quando nós tivemos a oportunidade de juntas, né, sermos eleitas como primeiras mulheres, você a presidir a OAB e eu estando aqui na CASP, eu acho que nós conseguimos mostrar para as pessoas que nós queremos também ter os espaços de visibilidade, os espaços de reconhecimento, mas que a entidade vem também a trazer uma mensagem, esta mensagem de inclusão, essa mensagem das diversidades, e uma mensagem importantíssima, e eu costumo dizer que eu acho que a minha representação como mulher, sendo do interior, mostra que nós não estamos preocupados se é da capital, se é do interior ou se é do litoral, porque nós queremos as diversidades juntas. E assim, eu gostaria que você nos falasse do que você entende sobre esta nova engrenagem, inclusive dos processos de interiorização, porque é a primeira vez que nós estamos, de fato, saindo a campo para todos os lugares do estado de São Paulo, levando o universo OAB. Quando nós estamos na inauguração das novas unidades das farmácias, quando nós estamos nas inaugurações dos novos espaços de coworking, e principalmente quando nós estamos levando, por exemplo, a CASP itinerante, que nunca na história da OAB a CASP tinha chegado em uma subseção, como no caso de Rosana, que nós levamos a estrutura da CASP para Rosana, para os advogados de Rosana, né? Que é a primeira cidade do nosso fundão do estado de São Paulo, para que os advogados pudessem ter acesso aos nossos serviços e benefícios. Então, o que você coloca para a advocacia de São Paulo dentro desta sua visão? De não concentrar uma OAB São Paulo fechada nos grandes centros, fechada na capital, que a gente está precisando abrir para a advocacia num todo.
Com certeza, né? A minha visão, ela sempre foi uma visão abrangente mesmo, abrangente do estado inteiro, e nós temos mostrado isso com ações efetivas, como você falou, né? Com a CASP itinerante, com a infraestrutura da OAB chegando em cada lugar e com a nossa presença física, né? O que a gente tem viajado, Dri. Mas você sabe que isso para mim é muito natural. Eu acho até... Você mencionou aí, eu há muitos anos, Adri, dou aula nesse sistema telepresencial, né? Sou uma das pioneiras aí também do telepresencial, com o nosso saudoso e falecido Luiz Flávio Gomes, né? Comecei dando aula com o Luiz Flávio, que foi um visionário, e quando eu tô indo um pouquinho para outro lado, mas eu já vou voltar para o assunto, mas quando o Luiz Flávio, ele propôs o ensino telepresencial, ele fez algo que era realmente, assim, inconcebível naquela época, que é democratizar o acesso ao ensino a todos. Então, como eu sempre tive muito envolvida nesse meio, eu me lembro que desde muito cedo eu entro em contato com os meus alunos do estado inteiro, né? Os alunos, aliás, do Brasil inteiro, mas do estado de São Paulo inteiro. Então, quando eu tô ali ministrando uma aula para um aluno que eventualmente está lá em Rosana, está lá em Santa Fé do Sul e estou respondendo, eu estou preocupada com ele. Né? Não me importa se ele está a 500, 600 quilômetros de onde eu estou. Como diz o nosso queridíssimo vice-presidente Leonardo Sica, a distância das pessoas não se mede em quilômetros, se mede em ideias. Então, eu estou ali, né, dando a minha aula para aquele aluno que está lá em Santa Fé do Sul, para aquele aluno que está lá em Rosana, eu estou conectada com ele e eu quero que ele tenha tudo do bom e do melhor, né? E esse tudo do bom e do melhor significa, Adri, o fortalecimento das subseções. Eu acho que isso que é muito importante. Não apenas a seccional tem que ir e levar os nossos serviços da seccional, como nós temos que fortalecer o sistema de subseções. E a subseção que lá na ponta presta esse serviço para o advogado, para a advogada. Então, dá autonomia para as subseções como nunca antes havia sido dado, dá uma estrutura para a subseção fazer a sua própria gestão dos seus recursos, em grande parte, como nunca havia sido dado, esse contato mais direto, mais desburocratizado entre a seccional e a subseção. Isso tudo é muito importante. E, na verdade, o advogado, ele pode nem saber que tudo isso acontece, mas ele com certeza sente a diferença na ponta do serviço prestado. Ele vai na subseção, ele vê que está tudo arrumado, que ele tem um espaço de coworking, que ele tem um computador, que ele tem os serviços da CASP, que ele tem eventualmente uma farmácia. Ele sente na ponta o resultado de toda essa integração. Acho que a palavra-chave é integração. Nós estamos integrando o universo OAB. Seccional, subseções, CASP, ESA, OABPrev. A gente está integrando tudo isso para o bem, para entregar melhor para a advocacia. Sem dúvida, e eu vejo isso porque eu acho que historicamente é a primeira vez que nós encontramos uma gestão muito próxima da OAB São Paulo, porque sempre se teve esta ideia de trabalhar ações na Prev, na ESA e na CASP, isoladas. Então, quando a gente consegue integrar todo esse universo OAB, levando esses benefícios e esses serviços, nós principalmente conseguimos mostrar para a advocacia, para os nossos presidentes de subseção, que esta integração faz até parte dessa estrutura financeira da nossa entidade. Inclusive, eu acho que é importante nós citarmos que nós aumentamos os benefícios e serviços e reduzimos a nossa anuidade. Então, fala um pouquinho sobre isso, Patrícia, porque eu acho que assim, é fundamental a advocacia entender. Nós temos hoje 48 farmácias. Já reformulamos 37 farmácias, abrimos mais de 10 espaços de coworking, modificamos livrarias que estavam ociosas, clínicas odontológicas também que estavam deficitárias, sem utilização, para trazer para a advocacia essas melhorias. Conseguimos muitos outros projetos, com a ESA também, anuidade de volta, todos esses projetos aí que o nosso diretor tesoureiro, doutor Alexandre, vem trazendo. Isso, de fato, não é uma grande conquista de mostrar o acréscimo de benefícios e a redução da anuidade? Com certeza, né? É fazer mais por menos. E o que a gente notou, né, Adri, logo no comecinho da gestão, é que, de fato, uma boa parte da advocacia não tinha essa compreensão de que, na verdade, era tudo uma coisa só, né? Eu recentemente dei até uma entrevista numa rádio e falei que nós estávamos indo inaugurar uma farmácia. E aí o radialista me perguntou assim, porque eu achei que você vinha aqui para um evento da OAB.
Eu falei, sim, não é? Não sei se ele entendeu que eu estava inaugurando a Droga Raia, que eu estava inaugurando. Falei, não, mas eu estou inaugurando a farmácia da OAB. Ah, mas vocês têm farmácia? Eu falei, temos. Nós temos uma rede de 43 farmácias. 48, olha só, e crescendo, da CASP. Então, acho que uma parte grande da advocacia não tinha essa compreensão de que a CASP faz parte da OAB, de que a ESA faz parte da OAB, de que a OABPrev, embora não faça parte propriamente da OAB, mas é uma entidade ligada e subsidiada, né, sustentada pela OAB, enfim, de que é esse universo. E transmitir essa informação era uma prioridade até para que a advocacia possa se valer dela, né? Às vezes a gente fica, Adri, eu sei que você fica também angustiado com a quantidade de coisa bacana que tem. Que a gente não consegue dar vazão. E que a gente não consegue anunciar. E daí, sempre que eu vou em algum lugar, tem, mas eu não sabia que tinha isso. Pois é, mas tem. E se a gente colocar de fato na ponta do lápis, isso tudo vai somando uma quantidade de vantagens e de fato nós, no segundo ano da gestão, reduzimos a anuidade. Nesse ano, nós não aumentamos, ou seja, nós mantivemos a redução da anuidade, conseguimos aumentar a quantidade de serviços que a gente está prestando, inclusive com projetos que você vai chamar o Alexandre para falar que a anuidade volta, né? Todo o dinheiro pago pela anuidade, ele volta como crédito para realização de cursos da ESA, inclusive de pós-graduação, e mesmo a CASP ampliou muito, né, o seu leque aí de serviços e benefícios. Mais de 1.500 redes credenciadas de serviços, desde salão de cabeleireiro, a shoppings, a hotéis, a restaurantes, a clubes de serviços, como por exemplo o Beach lá em Olímpia, Hot Beach, Hotel Jequitimar, várias redes, todas congregadas com descontos específicos só para advocacia. Então, ser advogado, Paty, é algo diferenciado nesse aspecto de saber que a sua entidade de classe está ali para te servir também. Que é difícil você encontrar uma entidade de classe que tenha uma gama tanto de proteção como nós temos. E a proteção que nós falamos não é só descontos em benefícios de serviços, em nossas farmácias, em espaços para as pessoas poderem trabalhar, fazerem as suas videoconferências, os espaços de coworking que está sendo muito também desenvolvido por nós. Nós vamos inaugurar em breve a nossa regional da Barra Funda e lá terá um espaço de descanso e um vestiário para o advogado, até para mostrar o seguinte: você advogado que veio do interior para fazer uma audiência ou para fazer um despacho aqui em São Paulo, você terá um lugar com um café, com um vestiário, com uma cadeira de repouso para você poder ficar, um espaço todo organizado de coworking para você poder trabalhar em frente ao Fórum Trabalhista da Barra Funda e ao lado do Fórum Criminal. Então, assim, Patrícia, isso é um divisor de águas na história da advocacia de São Paulo. Porque você trazer para São Paulo pessoas não só do interior, mas do litoral, mas também do Brasil todo, e olhar para a gente e ver que nós temos uma sede regional que garante um espaço para a pessoa usar até como vestiário, né? Então, eu gostaria de saber que outra seccional tem projetos dessa natureza, né? E tem projetos, eu acho também, que é da nossa essência. Porque quando a CASP foi fundada, ela foi fundada na história de um colega advogado que estava perambulando pelas ruas, que não tinha condições em razão de uma situação de extrema vulnerabilidade, e os colegas se uniram para ajudá-lo. E daí nasceu a história da CASP, que está na sua essência na questão de benefícios, também assistenciais. E eu queria muito que você comentasse um pouquinho, Paty, sobre este projeto inédito nosso, que eu conto muito também com a sua força política e também da sua força como uma liderança da advocacia e liderança também jovem, assim dizendo, para mostrar para o Brasil como a nossa entidade precisa cuidar dos seus advogados. O projeto que nós criamos em Barretos, né, da Casa de Apoio para os advogados que estão em tratamento no Hospital do Amor, né, mostra a nossa verdadeira missão assistencial. Então, qual que é a sua sensação de também ter colocado este projeto em prática junto com a CASP?
Olha, realmente vai ser, eu acho que um marco. A gente sabe que o Brasil inteiro observou esse projeto, ficou conhecendo e está pedindo, e nós queremos mesmo que isso seja replicado nas outras seccionais. E eu acho que exatamente o que você falou, Dri, eu acho que tem a ver com esse caráter assistencial, né? Porque eu acho que a CASP, ela vai dar um retorno da anuidade para o próprio advogado, né? Se ele botar ali na ponta do lápis, né, o quanto ele vai tendo de desconto, de benefício, ele vai chegar à conclusão de que a anuidade está retornando para ele, mas acho que isso não é o mais bonito. O mais bonito é sentir que nós estamos ajudando quem precisa. Sim. Mesmo essa história, né, eu visitei alguns escritórios e muito bem montados, muito bem equipados, e eu dizia o seguinte para os advogados: olha, vocês aqui provavelmente não vão usar uma sala de coworking, mas você já pensou que a sua anuidade está ajudando um jovem advogado do interior, sem condição, a começar a advogar? Então também acaba sendo uma missão de justiça social. E eu acho que essa casa de apoio lá em Barretos é a mais completa tradução disso, né? Nós temos um hospital aqui em São Paulo que é uma referência para o Brasil inteiro, né? Em Barretos, no tratamento oncológico, Hospital de Amor, e a casa que a CASP montou lá é uma casa para acolhimento do advogado que está em tratamento, com a possibilidade do advogado ficar ali hospedado, ou ali só durante o dia, ou durante o tempo que ele precisar, ali durante a sua estadia em Barretos. Um lugar, inclusive, para trabalhar, porque, claro, se ele tiver condições para isso, mas eu que sou... Nós estamos equipados uma lá para isso, workaholic, né? Eu acho que o trabalho, ele acaba até ocupando a cabeça, sim, né? Para você acreditar, ter fé, perseverar. Então, é uma iniciativa realmente linda, não tenho nem como dizer, foi emocionante aquela nossa visita em Barretos, né, Andrei? Me marcou muito. Eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com a gente ser uma classe. Olha, eu fico muito brava quando falam que o advogado é uma classe desunida. Que outra categoria, né, todos ali contribuem para que aqueles que estejam passando necessidade possam ali suportar aquele período de dificuldade, né? A advocacia realmente é uma classe diferenciada, não é à toa o nosso amor, né? Nem diga, um amor assim que a gente faz com muita dedicação, com muito carinho e com muito zelo, porque realmente eu acho que o respeito à entidade vem muito das pessoas que estão ali dirigindo ela com respeito e com esse senso de justiça e de entender essas diferenças. E aí, Patrícia, eu gostaria muito que você pudesse passar para nós, caminhando aqui para as últimas considerações. Você, como mulher advogada, né, como mãe, como também uma pessoa responsável pela formação de tantos e tantos jovens advogados que entram no mercado de trabalho, qual seria a mensagem que você poderia dar, principalmente para a jovem advocacia, porque eu acho que nós temos um dever também de cuidar dessa jovem advocacia, e eu acredito que a Caixa de Assistência, ela sempre ficou muito preocupada com o assistencial para o advogado mais experiente. Talvez o advogado que estivesse precisando de um apoio na área da saúde, um advogado que estivesse precisando aí de um apoio dentro das suas vulnerabilidades, mas também ela precisa se fazer presente com o jovem advogado. E assim nós estamos fazendo. Você acha que a figura da mulher advogada, ela precisa também ser cada vez mais impulsionada no sentido de entender, mulheres advogadas, se vocês querem ser advogadas criminalistas, sejam advogadas criminalistas, porque a figura da advogada não se confunde com o seu cliente, não se confunde com a questão de gênero masculino ou feminino, ou diversidades que sejam. O que você poderia dar de mensagem para a advocacia nesse sentido? Olha, você falou muito bem, e na verdade falar de jovem advocacia hoje é falar muito da mulher advogada, né? Nós sabemos que nós já somos mais do que 50% de mulheres inscritos na OAB, mas entre aqueles que têm menos de 5 anos de carteira, já somos 70%. Então, se a gente pensar, a jovem advocacia aí é uma advocacia 70% feminina, 30% masculina. Mas olha, o que eu tenho a dizer, seja para as mulheres, seja para os homens, para os jovens advogados, em primeiro lugar, acredite, siga seu sonho, vá atrás dos seus objetivos, nada acontece por acaso, você se formou, não importa se com dificuldade ou não, todo mundo se forma com dificuldade, mas você superou muitos obstáculos
para ingressar na ordem. E agora a ordem quer e precisa te devolver tudo isso, dando apoio para o teu começo de carreira. Conte com a OAB. Conte com a OAB para tudo. Conte com a OAB para estudar, através da ESA. Conte com a OAB para viver, através da CAASP, as farmácias, as livrarias, as salas de coworking. Conte com a OAB para trabalhar toda a nossa estrutura física, nosso apoio de prerrogativas. Conte com a OAB para ser feliz, porque é isso que você merece, é para isso que nós estamos aqui. Acredite no seu sonho, porque você é o futuro desse país e nós precisamos muito dessa advocacia forte, respeitada e unida. Todos juntos, a gente chega lá. Olha só a emoção que uma advogada tem de ouvir esta outra advogada e dizer, Patrícia, que é imensamente gratificante saber que a OAB São Paulo está nas mãos hoje de uma advogada, de uma professora, e principalmente de uma mulher tão combativa e que vem representando e trazendo quebra de paradigmas para a nossa entidade que precisava de ter esta mudança, né? E eu faço votos que você consiga seguir a sua missão institucional, né? Aonde você mereça estar. Nós sempre estaremos próximas no sentido de apoiar, de entender que a sua trajetória se iniciou em São Paulo, mas Patrícia Vanzolini não é só de São Paulo, Patrícia Vanzolini é do Brasil. Eu gosto de dizer muito isso, porque São Paulo, como a maior seccional deste país, com esta pujança, realmente merecia ter uma presidente com esta envergadura. E muito obrigada por me oportunizar seguir esta caminhada com você. Eu vejo que é motivo de muita alegria para esta advogada, que já está na meia-idade, mas que tem ainda essa cabeça muito jovem de buscar novos projetos, buscar novos desafios e que nós possamos juntos seguir aí nesta nossa missão de cuidar da advocacia. Este é o nosso podcast, CAASP Podcast, com a nossa convidada especial, abrindo e abrilhantando este primeiro episódio. Doutora Patrícia Vanzolini, presidente da OAB São Paulo. O nosso muito obrigada. Obrigada a você, Adri.